você vai continuar delegando o seu futuro financeiro para um governo que não consegue nem manter as próprias contas em dia? Você vai continuar contribuindo para um sistema que já se mostrou estar falido? Se você depende do INSS para se aposentar, sinto muito em te dizer, mas talvez você nunca vá parar de trabalhar. A verdade é uma só, é que o modelo de aposentadoria como a gente conhece está ruindo. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar por que o INSS está quebrando, como os dados demográficos mostram isso e por que investir pode e é a única saída para a sua liberdade no futuro. Quando esse modelo de aposentadoria foi criado lá em 1960, a expectativa de vida do brasileiro era de 54 anos. Hoje essa expectativa subiu para 76 anos, ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Em contrapartida, a taxa de natalidade vem caindo ano a ano, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, menos bebês. Com isso, a gente tem menos pessoas na base da pirâmide sustentando o sistema. Como assim pirâmide? Bom, se você não sabe, o INSS funciona com um sistema chamado de repartição simples. Aquilo que você contribui hoje para o INSS vai direto para um aposentado e por isso que funciona como uma pirâmide. Se você acha que o governo pega esse dinheiro que você contribui e ele guarda para você, para o momento que você se aposentar, inocente, né, cara? É óbvio que não. Esse dinheiro vai diretamente para um aposentado, para uma pessoa que já está aposentada. Agora, vamos dar uma olhada nos dados para a gente entender essa pirâmide? Olha só, em 1980, nós tínhamos 9,2 trabalhadores ativos por cada aposentado, ou seja, um sistema perfeito, muito sustentável. Em 2024, o número caiu para 1,9 trabalhadores ativos por cada aposentado. E a projeção para 2060 é para que nós tenhamos 0,86 trabalhadores ativos por cada aposentado. Ou seja, menos de um trabalhador ativo para cada aposentado. Isso aqui não são dados da minha cabeça, são dados do IBGE. Ou seja, o sistema foi feito para funcionar com muita gente jovem na base da pirâmide contribuindo e poucos idosos aposentados no topo da pirâmide. E é exatamente pelo fato da pirâmide estar se invertindo que o INSS já está no vermelho. O governo precisa tirar dinheiro de outras áreas como saúde e educação todos os anos para continuar custeando as aposentadorias. E aqui eu não estou fazendo uma crítica se tem que tirar, se não tem, ou se tem que deixar de pagar a aposentadoria ou não. Eu estou apenas trazendo os fatos para a gente poder discutir o futuro do INSS. Mas, Bruno, você não disse que o dinheiro que sai do meu bolso agora não vai diretamente para o bolso de alguém que já está aposentado? Sim, mas esse dinheiro não paga uma aposentadoria inteira, certo? Então o governo precisa complementar esse valor para entregar a aposentadoria de um aposentado, certo? Eu vou te fazer uma pergunta. O governo tem algum dinheiro? Não. O governo usa o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos de impostos. Ou seja, nós estamos sustentando a pirâmide de ponta a ponta. Uma parte sai do INSS e outra parte sai de impostos e taxas que a gente paga o tempo inteiro. Então, meu amigo, vai chegar um momento em que metade do teu salário vai ser para pagar o INSS e a outra metade vai ser para pagar imposto. Senão, não tem como continuar custeando as aposentadorias. Porra, a conta não fecha. E se você for uma daquelas pessoas que, assim como eu, contribui com o máximo do INSS porque tem um salário muito alto, você vai se aposentar provavelmente com menos do que você ganha hoje. Ou seja, você vai ter que diminuir muito o seu padrão de vida. Já que você vai se aposentar ganhando bem menos, a inflação sobe cada vez mais, o reajuste das aposentadorias não acompanha a inflação, cara, a conta não fecha. Não fecha. Só para vocês terem uma noção, tá? O déficit do INSS em 2023 foi de 312 bilhões. Em 2024 foi de 419 bilhões. E a projeção para 2030 é para 500 bilhões de déficit. Ou seja, o governo vai precisar continuar imprimindo dinheiro, aumentando impostos ou criando mais impostos. Porra, a conta não fecha. Então você precisa entender que esperar pelo INSS é abrir mão do seu futuro financeiro, é abrir mão da sua liberdade no futuro. Agora pensa comigo, se todo mês você investisse
pelo menos o que o INSS te rouba. Te rouba porque você é obrigado a contribuir e você não pode sequer dizer o valor que você quer contribuir. Se é o mínimo, se é o máximo. Você tem que contribuir e tem que contribuir com aquilo que o governo diz que você tem que contribuir. Cara, para mim, isso é roubo. Mas o que você acha que aconteceria se você investisse pelo menos o que o INSS te rouba todos os meses? No meu caso aqui, eu vou abrir meu contra-cheque, eu vou borrar algumas informações que eu achar sensíveis para vocês entenderem por que, na minha opinião, investir é sim a única saída para você ter uma aposentadoria e ter uma aposentadoria decente. E para você não ter que esperar 35 anos para se aposentar. Vamos lá, olha só. INSS do mês. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o valor. R$ 951, ou seja, e 62 centavos, ou seja, a contribuição máxima, o teto do INSS. O que vocês acham que aconteceria se eu investisse esse valor todos os meses? Na verdade, eu invisto muito mais do que isso, né? Óbvio. Mas o que você acha que aconteceria se eu investisse esse valor todos os meses? Vamos ver? Olha só. Então, vamos lá. Inicial, R$ 951. Nem vou botar os 62 centavos. Aportes mensais, R$ 951. Período de aplicação em anos, 35 anos, tá certo? Um rendimento de 0,9. Hoje eu tenho até um pouquinho mais, eu tenho 1% em média, mas vou deixar aqui 0,9, vamos jogar para baixo, né? E vou calcular. Então tá aqui, ó. Ao final dos 35 anos eu teria um patrimônio de R$ 4.487.000 com um rendimento mensal médio de R$ 40.000. Sem contar que eu tenho um patrimônio que vai ficar para as próximas gerações da minha família, que vai ficar para os meus filhos. Eu não vou ganhar aqui R$ 8.000 por mês, que é o teto do INSS hoje, né? Eu vou ganhar R$ 40.000 por mês, em média. Olha a diferença absurda. Aí você vai me dizer, ah, Bruno, pô, mas eu não contribuo com R$ 950 para o INSS, eu contribuo com o mínimo. Beleza, vamos fazer aqui com o mínimo. Hoje, o valor mínimo do INSS em 2025 é de R$ 113,85. Então vamos lá, R$ 113,85, tá? A mesma taxa de juros aqui, né, de rendimento mensal, de 0,9, e eu vou calcular. Ao final dos 35 anos, você teria aqui um patrimônio de 537 mil acumulados e um rendimento médio de R$ 4.800, contra um salário mínimo que o INSS te pagaria, sem contar que isso aqui vai ficar de patrimônio para a sua família, para gerações futuras. E qual é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo? É que liberdade não se delega. Investir é sobre construir liberdade. E a partir do momento em que você delega isso para o governo, você está abrindo mão de fazer o que você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser, você está abrindo mão de trabalhar com aquilo que você quiser no futuro, e o pior é que você não está abrindo mão só da sua liberdade, você também está abrindo mão da liberdade da sua família, ou da família que você ainda vai construir futuramente. Isso sem contar que você não vai precisar de 35 anos para começar a ter a sua liberdade. Você não vai precisar investir 35 anos para lá no final dos 35 anos você começar a usufruir. Não, uma das coisas que eu vejo que falta um pouquinho, as pessoas que falam de investimento aqui no YouTube mostrarem, é que você vai construindo essa liberdade com o passar do tempo. Lá atrás, quando eu comecei a investir há 10 anos, cara, eu ganhava salário mínimo, né? E o que eu conseguia investir todos os meses era R$ 200. Era isso que eu conseguia. Fui chacota, principalmente da minha família. Pô, recebi R$ 1,38 de dividendos. Riam da minha cara e o cacete. Mas os anos foram passando, a bola de neve foi aumentando, a coisa foi girando, 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 até que chegou um momento em que eu estava ganhando 3 salários mínimos. Aí eu parei e pensei, porra, eu estou trabalhando o dia inteiro para ganhar um salário mínimo, eu não tenho tempo para estudar, principalmente sobre as coisas que eu gosto, né? Naquela época eu já sabia programar, eu não era programador, mas sempre fui autodidata, sempre fui apaixonado por computação. Então, sabia um pouco de computação já, né? Mas não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para me dedicar. Eu falei, porra, eu tô aqui trabalhando o dia inteiro
num negócio que não é meu, que me paga um salário mínimo que não vai me dar futuro nenhum. E eu estou ganhando 3 salários mínimos com os meus investimentos. O que eu fiz a partir daquele momento? Eu pedi demissão, passei a pegar um salário mínimo dos meus investimentos e reinvesti os outros 2. Foi assim que eu comecei a criar a minha liberdade. Eu não precisei esperar aqui e agora, depois de 10 anos investindo, com uma carteira com mais de 1 milhão, para dizer, bom, agora eu tenho a liberdade. Não. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar. O tempo que eu ficava trabalhando, eu comecei a estudar e a me dedicar àquilo que eu gostava, que era a computação. E o que aconteceu? Um ano depois, eu fui contratado, se não me engano, o salário inicial era de 5 ou 6 mil reais. Ou seja, um ano depois eu já não precisava mais tirar aquele salário mínimo que eu tirava lá dos meus dividendos, eu já reinvestia os 3 salários mínimos normalmente e ainda tirava do meu bolso para aportar. Eu vivia com salário mínimo, agora eu estava ganhando 6 mil reais, 5 mil e pouco. Eu não gastava tudo isso, continuei vivendo bem abaixo daquilo que eu podia, continuei ali forte nos meus aportes e, cara, a coisa foi fluindo, aos poucos eu fui mudando, saí de um bairro ruim, vim para Barra da Tijuca, que é um bairro muito legal aqui no Rio de Janeiro, as coisas foram fluindo, foram crescendo e hoje, cara, coisas como essa que você está vendo aí na tela são rotineiras para mim. Eu faço isso rotineiramente, eu não preciso me programar, não preciso ficar juntando dinheiro, não preciso esperar férias. E isso foi sendo construído aos poucos, cara. Sabe? Aos poucos. Eu não precisei esperar 10 anos para começar a viver isso. Não, conforme a engrenagem ia girando, devagarinho eu ia crescendo o meu padrão de vida, mas sempre mantendo abaixo daquilo que eu podia, é óbvio, e sempre criando um pouquinho mais de liberdade, né? Pô, agora eu tenho liberdade de fazer isso, agora eu tenho liberdade de comprar isso, agora eu tenho liberdade de ter isso. Então, veja bem, eu não precisei esperar 35 anos para descansar, para tirar um descanso. Não, muito pelo contrário. Hoje eu faço o que eu amo, eu continuo trabalhando, no modelo CLT, inclusive. Isso não me incomoda em nada, porque eu trabalho 100% home office, tenho um salário bem alto, pô, fico o dia inteiro em casa com os meus filhos. Um dos meus filhos é autista, eu levo ele para terapia todos os dias, levo o meu computador, trabalho de lá, cara, numa boa, não me atrapalha em nada, muito pelo contrário. Só me ajuda, né, potencializa os meus aportes, então faço questão de continuar trabalhando por isso, mas hoje eu já tenho a minha liberdade financeira, né? Se hoje eu quiser parar de trabalhar, o que eu ganho de rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, já cobre todo o meu custo de vida. Então a pergunta final é: você vai continuar delegando o seu futuro financeiro para um governo que não consegue nem manter as próprias contas em dia? Você vai continuar contribuindo para um sistema que já se mostrou estar falido? Ou você vai começar a construir sua própria aposentadoria? Vai ser uma aposentadoria digna, bem antes de 35 anos e com um valor bem maior do que a miséria que o governo está disposto a te pagar, que ele diz que vai te pagar no futuro, né? Que a gente nem sabe o que vai acontecer, porque vocês viram ali as projeções e a coisa tá feia. E se você quer aprender a montar uma carteira de investimentos com foco em renda passiva, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam entender que elas não podem delegar o futuro financeiro delas para um governo que não consegue nem manter as próprias contas em dia. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Valeu e tchau!